Escolher o tema para o seu mestrado tem sido um verdadeiro desafio. Você não sabe qual mestrado você deseja, você não sabe sobre o que pesquisar e pior, você sente que não tem nenhuma experiência com pesquisa acadêmica. Então seja bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo onde você envia uma preocupação, uma dúvida, uma necessidade de orientação para alguém que já percorreu por essa trajetória acadêmica, para que eu, Stephanie Lima, doutora em Direito, possa te orientar e dar aqui minha contribuição para que você possa atingir o seu sucesso acadêmico. Então, a gente recebeu aqui no nosso inbox, na verdade, uma pergunta, uma dúvida de uma seguidora minha, e aí eu quero trazer aqui para vocês, com a autorização dela, mas mudando o nome, a idade, tá? A preocupação dela, e eu convido você que tem a preocupação a se inscrever aqui embaixo e enviar o seu depoimento, a sua mensagem, para que a gente possa construir novos conteúdos a partir desses direcionamentos que você vai, né, submeter. Então, aqui tem o contato, para que você possa, na legenda, enviar a sua dúvida e a gente vai esclarecer tudo aqui, beleza? Vou começar lendo o caso dela, lembrando que a gente alterou nome, idade, para evitar identificação. Meu nome é Camila, tenho 28 anos, desde que terminei a faculdade de Direito, em uma faculdade particular, venho adiando a ideia de entrar no mestrado. Apesar de pensar numa carreira acadêmica, estou trabalhando como advogada nos últimos 3 anos numa área que, sinceramente, eu não me identifico. Escolher um tema para o mestrado tem sido um verdadeiro dilema. Direitos humanos, direito ambiental, tantos campos interessantes, mas eu sempre fico na dúvida. Como escolher um bom tema de pesquisa? É muito difícil, não sei onde buscar. Quanto à escolha da universidade, estou em dúvida entre a Federal do Ceará e a USP. A UFC é aqui perto, eu já conheço algumas pessoas, a USP é meu sonho, mas como entrar lá se não conheço ninguém? Ainda há aqui uma questão, eu não tenho nenhuma experiência com pesquisa. Isso significa que eu preciso me dedicar um bom tempo ainda à leitura e ao estudo antes de preparar-me para um mestrado. Isso me assusta porque não sei por onde começar. Tenho medo de não dar conta, de não estar à altura, por isso tenho adiado participar dos processos seletivos. A ideia de equilibrar vida profissional, acadêmica, pessoal, enfim, tudo parece muito difícil, quase impossível. Ainda assim, quero que o meu mestrado reflita quem sou e contribua positivamente para a sociedade. Sei que eventualmente precisarei tomar uma decisão, adoraria ouvir o conselho de quem já está na frente dessa trajetória. Obrigada, professora, Deus te abençoe. Perfeito. Então aqui a gente tem um depoimento bastante comum para quem termina a faculdade de Direito e áreas afins, sobre o que faz, né? O que faz depois que termina a faculdade? Vai para a área acadêmica, vai para a advocacia, como que escolhe o mestrado, como que escolhe o tema. Então ela coloca tudo dentro de um saco só, né? A gente percebe que alguém está muito ansiosa ali naquela idade para definir coisas na sua vida. Ela não falou se é solteira, se é casada, se tem filhos, mas parece alguém que concluiu a faculdade há pouco tempo, que ainda, né, solteira sem filhos, porque ela fala sobre a possibilidade de, inclusive, mudar de estado e ir para a USP. Então, a primeira coisa que a gente tem que conversar aqui é que a gente vai precisar desfazer alguns mitos que talvez estejam na cabeça dela, por ela não ter ainda esse contato próximo com a área acadêmica. Então, alguns mitos que a gente precisa desfazer aqui, que a gente vai trabalhar em cima. Eu vou pautar o vídeo em cima desses mitos. O primeiro deles é quando ela fala o seguinte: escolher um tema para o mestrado tem sido um verdadeiro dilema. São tantos campos interessantes que sempre fico na dúvida. Como escolher um bom tema de pesquisa? Então, o primeiro é o pressuposto dela de que para você concorrer ao mestrado, você já tem que ter definido na sua cabeça, antes da escolha da instituição, do orientador, um tema muito claro de pesquisa, uma proposta muito boa de pesquisa para você conseguir ser aprovada. E, na verdade, com as minhas mentoradas aqui dentro da Dama, né, com as nossas mentoradas, a gente sempre se pauta não só no interesse pessoal, né, no caso dela, de percorrer um tema que seja legal para ela, mas também a gente precisa se preocupar com a relevância desse tema para o programa que ela quer ser aprovada. Então, a gente tem que avaliar a linha de pesquisa do programa, os professores orientadores, quais são as pesquisas que são desenvolvidas naquele programa.
para que aí sim ela possa ser aprovada. Então, na verdade, ela não tem tanta opção assim. Ela tem bem menos opção do que ela imagina. Por quê? Porque ela tem que visualizar dentro dos programas nos quais ela vai se candidatar, seja o USP, seja o UFC, quais são as pesquisas que estão desenvolvidas ali que têm mais proximidade com o que ela gostaria de desenvolver. E não só isso, né? Não só olhar para o programa para poder tomar conhecimento do que tem sido desenvolvido ali, mas olhar para a própria literatura em si e verificar, né? Quais são as pesquisas que já foram realizadas, quais as que não foram dentro de uma determinada área. Então, esse travamento inicial desse mito de eu já tenho que ter o problema de pesquisa perfeito para achar o mestrado para fazer, é um entrave desnecessário, porque a partir do momento que você decide fazer o mestrado e você decide a instituição, você pode formatar e descobrir ali uma pergunta de pesquisa que seja interessante para você criar o seu projeto a partir disso. Então, ela está se travando por uma coisa que não é verdadeira. Pode até ser que ela escolha bem o tema e desenvolva isso e não seja aprovada porque ele não está de acordo com o que é pedido no edital. Então, ela acabou perdendo muito tempo ao invés de formatar um projeto, né, viável para aquela aprovação, para aquela instituição. Então, esse é o primeiro mito ali que está travando ela, que a gente precisa destravar. Ela não tem tantas opções assim. Então, o ideal seria que ela escolhesse pela instituição, pelo orientador, já que ela tem interesses de múltiplos campos, né, que ela poderia percorrer. Vamos lá. Depois, ela coloca assim: a UFC aqui perto, eu já conheço algumas pessoas de lá. A USP é meu sonho, mas eu não conheço ninguém. E aí ela tem esse pressuposto de que ela precisa conhecer as pessoas que já estão dentro do mestrado e do doutorado para que seja aprovada. Isso não é verdade dessa forma como ela coloca, certo? Então, o programa da Federal do Ceará, por exemplo, é um programa que você vai ter a prova escrita, que você vai ter a análise de projeto, que você vai ter a banca. Ele é um programa que, sim, facilita quando você conhece alguém de dentro para você saber como a pessoa fez para ser aprovada nesse sentido, mas não porque haja qualquer tipo de lobby que fará com que você seja aprovada porque você conhece alguém lá dentro. Existem fases, etapas, está tudo descrito no edital, como que vai ser o processo de aprovação e vai contar muito a nota na prova escrita, a nota na prova oral, a forma como você prepara o seu projeto vai ser muito importante. Na USP, já ela parte do pressuposto contrário, ou seja, se eu não conheço ninguém, eu nem vou tentar. E isso também é falho, porque você precisa se articular para também conseguir que seu projeto seja aprovado por um orientador ou por uma orientadora da Universidade de São Paulo. Para isso existem regras. Cada orientador ou orientadora, lá não é uma banca constituída, que você vai ter a aprovação diferente da Federal do Ceará, é pelo orientador ou pela orientadora. Tem inclusive vídeo com análise do edital da USP, já explicando sobre isso. E cada orientador ou orientadora tem a sua forma de seleção. E aí você entra em contato, descobre a forma de seleção, que pode ser totalmente impessoal, como mais pessoalizada. E a partir disso você cria estratégias de aproximação para ter chances e concorrer ali e seu projeto de pesquisa ser aprovado. Então, conhecer ou não conhecer ninguém de dentro de antemão não significa muita coisa. Se for necessário conhecer alguém, que isso seja parte do seu caminho, da sua estratégia, de uma decisão anteriormente já tomada de prestar o seletivo naquela área. Beleza? Então, a gente já quebrou 2 mitos aqui. Não importa se você conhece ou não conhece quem está lá dentro, não importa que você tenha tema de pesquisa pré-definido antes de tentar a seleção. Nas duas coisas, o que importa é você tomar a decisão de vou prestar esse mestrado e o mestrado que eu vou prestar é esse, com esse orientador. Isso é, de fato, o que importa. E aí, por isso, ela vem adiado, né, o processo seletivo, também porque ela tem uma ideia de que é muito difícil equilibrar a vida profissional com a vida acadêmica e que escolher um tema de pesquisa útil para a carreira seja quase impossível. De novo, está faltando essas escolhas prévias anteriores que vão limitar você a tomar a decisão mais correta. Quanto à questão de equilíbrio da vida profissional, da vida acadêmica, da vida pessoal, tudo isso é feito através do desenvolvimento de habilidades de gestão de tempo, organização, planejamento, e isso a gente faz, por exemplo, dentro da mentoria. A mentoria não substitui uma orientação formal que você vai ter no seu mestrado, no seu doutorado, mas sim é uma ferramenta para que você saiba como se organizar e como aproveitar o máximo possível ali daquele ambiente
para se capacitar, melhorando sua leitura, melhorando sua escrita e tendo alguém para te orientar dentro do contexto da sua vida. Então, nesse sentido, pode ser que você sozinha se perca um pouco, mas quem tem acompanhamento costuma relatar que consegue sim equilibrar esses pratinhos na medida do possível e sai, né, muito mais fortalecida e capacitada como mestra, como doutora, não só com o título, mas também com a expertise, né, do que desenvolveu durante a pós-graduação. Quero que meu mestrado reflita quem eu sou e contribua positivamente para a sociedade. Esse é outro mito que a gente tem, que a nossa pesquisa, a primeira pesquisa tem que ser maravilhosa e que se você não tiver experiência com pesquisa, você vai sofrer demais, porque o mestrado é grande coisa, então você já tem que saber tudo antes de você entrar. Na verdade, você aprende no processo também. É óbvio que quem já tiver feito uma preparação mais robusta, como os meus mentorados, que ali aprenderam a fazer um projeto de pesquisa, a escrever cientificamente, eles já entram, né, sabendo como mapear bem a leitura, como fazer um fichamento, eles já entram um pouco mais à frente nesse sentido. Mas o mestrado, ele serve para te capacitar. Então, é durante o processo do mestrado que você vai se tornando mestre. Então, não tem como você já entrar pronta, entendeu? Então, você desenvolve essas competências de pesquisa lá dentro. Inclusive, pode ser aprovada ainda que não tenha nenhum artigo publicado, porque vai contar muito ao projeto que você apresenta em alguns processos seletivos. E claro, né, caso você queira carreira acadêmica a longo prazo, é interessante sim que você aprenda isso, mas todo mundo começou do zero, não precisa ter feito isso na faculdade antes, tá bom? Dá para começar agora, depois da faculdade, sem problema nenhum. Isso não é algo que vai te barrar. Então, esse é um novo mito, né? Assim, de que você tem que ser uma pesquisadora boa antes e de que a tua primeira pesquisa tem que ser maravilhosa, contribuir para a sociedade. Às vezes, a primeira pesquisa serve só para a gente fazer uma primeira pesquisa, entendeu? E aprender a ler, aprender a fichar, aprender a se expressar academicamente, e foi para isso que ela serviu. Nada além disso. E tá tudo bem, porque você está se construindo enquanto pesquisadora. Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, mas tem muita gente que pensa que o doutorado é o fim, né? Nossa, terminou o doutorado, acabou a jornada acadêmica. Gente, doutorado é o começo, né? Um doutor que tenha só 3 anos de formado, ele é considerado um doutor muito iniciante, ainda precisa, né, de supervisão, para desenvolver suas primeiras pesquisas sozinhas. Então, a primeira vez que você lidera uma pesquisa, quando você termina o doutorado sem uma supervisão. Então, o doutorado é só o começo, né, da sua carreira acadêmica como um todo, e não o final. Então, o mestrado muito menos, né? O mestrado é o primeiro passo ali para a sua carreira acadêmica. Adoraria ouvir o conselho de quem já está à frente na trajetória acadêmica. Deus abençoe. Deus abençoe você também. Conselho de quem já está à frente na trajetória acadêmica, tome uma decisão. Quer mestrado? Quer. Onde? UFC ou USP? Ah, quero USP. USP, perfeito. Qual orientador, qual linha de pesquisa, quais são os livros que são usados lá, vê o edital, vê a análise do edital que a gente já fez, tá bom? E procura estratégias para ser feita essa aprovação, porque o tema vai ser encontrado no caminho e a sua capacitação como pesquisadora também vai acontecer ao longo dessa jornada. E se você quiser conhecer mais sobre essa proposta da Dama, consultoria acadêmica, que a gente já liderou diversos alunos para mestrados e doutorados, especialmente em Direito no Brasil, mas em outras áreas afins também, fica aqui o meu convite para você conhecer esse projeto e meu convite também para que você possa enviar, né, o seu caso para ser analisado aqui, para que a gente possa responder e direcionar você durante essa trajetória com seu sucesso acadêmico, seu sucesso profissional, que é o que a gente deseja. Criamos uma comunidade para mulheres que querem sucesso na carreira acadêmica sem abrir mão de suas vidas pessoais. Aqui você cresce, se conecta e constrói novas habilidades. Preparamos você para o desafio da pós e para uma jornada de realizações. Seu futuro começa na Dama. Vamos juntas?